Foi. Só um pouquinho. Só tá chegando. Já saiu. Gente do céu, não sei aí, mas aqui tá um calor que tá cozinhando, a gente vive nesse Mato Grosso, viu? Tô querendo correr daqui, faz horas. Pessoal, então vamos lá? Vamos começar hoje mais uma live nossa. Hoje é aula prática. Todo mundo gosta de aula prática, né? Todo mundo. Ah, quando é teórica, ninguém quer saber de aula teórica, né? Todo mundo corre. E hoje eu vim com uma coisa muito especial. Eu vim ensinar vocês uma massa de salgados assado, econômica, rentável, de rápida praticidade para quem faz aí salgados de baixo custo, salgados de R$1. Ela é rápida, né? Então, vamos lá? O pessoal do Instagram tá chegando também. Gente, para quem não me conhece, para quem já me conhece, né? Eu sou a Gislene Cabral, salgadeira, trabalho com salgados, exclusivamente salgados de R$1, há mais de 10 anos. E o que eu faço? Além de trabalhar com salgados, eu ajudo pessoas que querem trabalhar com salgados, que têm as suas lanchonetes, que não sabem como produzir, o que fazer, que não sabem como organizar um caixa, uma massa, a se tornarem salgadeiros e salgadeiras de sucesso. Gislene, o que é salgadeiro? O que é salgadeira de sucesso? Salgadeiro e salgadeira de sucesso nada mais é do que aquela pessoa, aquele homem, aquela mulher que quer se tornar referência na área de salgados, na sua cidade, no seu estado, na sua região, trabalhando com salgados e lucrando com salgados. É isso praticamente que eu faço. Eu ajudo essas pessoas a se tornarem referência na área de salgados aí na sua cidade, aí na sua região, né? E hoje eu trouxe uma massa que eu trabalho aqui na minha lanchonete, que é a massa do salgado assado. Quando a gente fala de salgados, né, gente? Todo mundo gosta de salgados. Quem não gosta de salgados? Eu desconheço uma pessoa que não gosta de salgados. Pode ser salgados fritos, pode ser salgados assados, mas todo mundo gosta de salgados. Salgado é universal. Todo mundo gosta, todo mundo ama. E é por isso que nós falamos então aqui de salgados, né? E quando você pensa em produzir salgado e trabalhar com salgados, é interessante que você aprenda a produzir tanto o salgado frito quanto o salgado assado. Por quê, Gislene? Sabe por quê? Porque para você conquistar mais clientes, para você conseguir estratégia de vendas, você necessariamente precisa ter os dois tipos de salgados. Necessariamente você pode começar com um tipo de salgado, mas você precisa aprender o outro tipo de salgado, porque se você tiver uma encomenda ou se você quiser ganhar uma renda de R$2 a R$6.000 por mês trabalhando com salgados, você tem que dar opção aí para o seu cliente a ter os dois tipos de salgados, tanto o salgado frito quanto o salgado assado. E é por isso que eu trouxe essa massa aqui para vocês hoje. E por que eu trouxe essa massa para vocês? Gente, há 8 anos atrás, quando eu comecei a fazer os salgados, eu trabalhava só com salgados fritos. E aí foi como eu falei para vocês. As pessoas, elas começam a perguntar, começam a procurar, e você tem que dar essa opção para elas de ter um outro tipo de salgado, a outra variedade de salgados.
e eu não tinha conhecimento de nenhuma massa de salgado assado. Aí eu fui lá na internet, comecei a pesquisar massa com leite, comecei a pesquisar massa com ovo, comecei a pesquisar e achei um monte de massas. Só que o que acontecia comigo lá? Eu já falei para vocês que o salgado nosso, ele é resfriado, porque é salgado de R$1. Porque, como a gente vende muito, nós não temos esse tempo de congela e descongela, né? E por isso ele precisa ser resfriado. Então, aí vai a Gislene inventar fazer uma massa de salgado assado. Peguei essa massa e tô lá, produzindo meu salgado frito e inventei de fazer uma massa de salgado assado, preparei, coloquei lá, montei meus salgados porque eu dizia que eu precisava deixar descansar. E era aquela correria de faz salgado, frita salgado, que Gislene salgado, precisa de salgado. Eu correndo, produzindo, fritando. Sabe o que aconteceu com os meus salgados? Quando eu cheguei para ver meus salgados, pelo amor de Deus, meu salgado ele cresceu, murchou, emplastou ali na minha forma e eu perdi todo o meu salgado. Perdi todo não, né? Porque eu aproveitei ainda o recheio, né? Mas a massa, o tempo, o desgaste que eu tive ali para preparar aquela massa, querendo ou não, é desgastante. É frustrante quando a gente produz algo naquela expectativa de dar certo e acaba não dando certo, né? E é assim que aconteceu comigo. Aí pesquisei muito, fiz muitos testes até a gente chegar numa massa ideal para quem trabalha com salgados de R$1. Mas por que, Gislene, ela é ideal? Porque essa massa aqui, gente, você não precisa daquele tempo para você. Coloca o fermento na sua água ou no seu leite, deixa o seu fermento crescer, tira ali, coloca um pouco de trigo, deixa a sua massa crescer, prepara o salgado, deixa o seu salgado crescer, leva para assar. Essa massa, ela não precisa disso. Essa massa de salgados, você vai terminar de produzir ela e já pode montar o seu salgado ali. Monta o seu salgado e se você já quiser assar naquele instante, pincela o ovo, leva para o seu forno, assa, porque não vai dar errado. Eu te garanto que não vai dar errado. E eu te garanto porque é assim que eu faço aqui na minha lanchonete. Mas você pode me dizer, Gislene, eu não quero assar meu salgado hoje. Eu tenho que produzir minha massa amanhã? Olha, o que eu faço aqui na minha? E é o que eu aconselho para vocês aí. Você tem uma encomenda de salgados assados amanhã cedo para entregar esses salgados. E para você não levantar de madrugada, organize a sua produção hoje. Produza seu salgado, coloque em uma forma, leve no seu freezer. Você pode congelar seu salgado sem ele estar assado. E no outro dia, levante, tire seu salgado do freezer, deixa ele descansar ali uns períodos de 10 a 15 minutinhos. Enquanto isso, é o tempo que você está aquecendo o seu forno. Pincela seu ovo, assa o seu salgado, que seu salgado vai ficar perfeito, como se tivesse sido feito no dia. Então, é uma opção para você não precisar, porque aqui comigo acontece muita encomenda de manhã cedo. Principalmente em época de festinhas, escolas, as pessoas querem diversidade de salgados, tanto frito quanto assado. E meu assado eu deixo ele preparado de um dia para o outro, levo na geladeira, levo no meu congelador, não é nem para resfriar, porque se você resfria e abre geladeira, fecha geladeira, ele vai crescer e vai crescer demais aí na hora de você assar, seu salgado não vai ficar bom. Leve para congelar. Congelou, no outro dia, descongele seu salgado antes para você levar ele para poder assar. Então, vamos lá? Vamos preparar nossa massa?
E hoje com essa massa, ó, atenção, você pode fazer esfirra de carne, pode fazer presunto e queijo, pode fazer salsicha, pode fazer frango com catupiry. Essa massa você pode usar em todos os seus salgados que ela vai dar certo. E se você não quiser produzir sua massa hoje, ou sobrou sua massa, sabe o que você faz? Pega o restante, coloque num saco plástico, numa sacolinha, amarre bem, leva para o seu freezer. No outro dia, você tira ela antes, sova, ou pode bater outra massa e misturar ela, que o ponto vai dar legal, gente. Vai ficar muito legal a sua massa do seu salgado. Não tem problema, ela é muito prática, porque ela não vai ovo, tá? É uma massa que não vai ovo, é uma massa que não vai leite, é uma massa feita somente com água, óleo, fermento e o trigo. Então, a sua massa ela é rentável para quem trabalha com salgados de baixo custo, com salgados de R$1. Porque como eu falo para vocês sempre, para você trabalhar com salgados de baixo custo, para salgados de R$1, você precisa equilibrar com os produtos que você usa, com a massa que você produz, para você conseguir lucrar. Se você não faz isso e começa a agregar outras coisas, seu salgado com outra massa dá certo? Dá, mas o custo dele eleva. Então essa massa é própria para quem trabalha com salgados de baixo custo. Posso fazer com outros tipos de salgados? Pode, sem nenhum problema você pode fazer com outros tipos de salgados. Ela vai dar o mesmo resultado, tá bom? E o que nós vamos usar para essa massa? Ah, eu tenho uma novidade para vocês. Hoje eu estive falando com Elana lá da Bahia, tá? Elana é da Bahia, lá de Milagres em Bahia. Elana, a gente produziu a nossa coxinha de aipim, de mandioca, mandou fotos pra mim da coxinha, ficou perfeita as coxinhas dela. Já tá se organizando lá para montar uma lanchonete salgados de R$1. Só tá esperando abrir agora, ela já tá treinando as nossas receitas. Legal, né? Muito legal, eu apaixonei pelas coxinhas da Elana. Um beijo pra ela falou que ia estar assistindo nossa live hoje, tá? Um beijo pra ela, um beijo pra todo mundo aí na Bahia. Vem visitar Mato Grosso, gente. Eu sou doida pra conhecer Bahia. Um dia eu chego aí, né? Ó, vamos lá? O que você vai precisar então para produzir sua massa? 500 ml de água. Slene, a minha água precisa ser morna? Não. Sua água não precisa ser morna. Água natural. Não é gelada e não é morna, é água natural. Essa daqui, gente, é uma medida. Se você quiser fazer mais de uma medida, o que você faz? Dobra a receita, tá bom? Dobra a receita simplesmente. 500 ml de água. Colocamos aqui. 3 colheres de sopa de açúcar. Aqui. Açúcar refinado, açúcar cristal, eu uso cristal. O mais barato vai dar o mesmo resultado, tá bom? Tá aqui. 3 colheres de fermento biológico seco, ó. Colheres rasas, tá? Principalmente se seu fermento for novo. Se o fermento for novo e você colocar uma quantidade maior, aquela colher mais cheia, a sua massa, gente, vai fermentar demais. Vai ficar com gosto de fermento o seu salgado. Então não é legal. Ó, 3 colheres rasas assim, tá vendo? Rasas. 3 colheres de sopa rasa. Fermento biológico seco. Você encontra no atacadão, você encontra em qualquer mercado. Eu aconselho atacadão porque é mais barato, né? A gente tem que procurar um lugar que é mais barato. 1 colher de... Eu gosto de arisco, tá? Arisco. Por que, Gislene, arisco?
Gente, porque o arisco ele dá outro sabor na sua carne, ele dá outro sabor na sua massa. Aquele arisco tempero completo. Aí o mais em conta que você tiver na sua cidade, ele vai dar o mesmo resultado. Se você quiser colocar sal, pode também, não tem problema. Mas eu, Gislene, gosto de trabalhar sempre com os meus temperos com arisco. Posso fazer aquele tempero caseiro? Olha, pode. Porém, quando a gente faz o tempero caseiro, o gosto dele é muito mais forte, né? Aí você tem que dosar na sua casa, tem que dosar na sua lanchonete para ver o sabor. Essa massa é uma massa mais adocicada, tá? É uma massa de um salgado mais adocicado, ó. E um copo de óleo. Não vai margarina, não vai leite. Um copo de óleo, 200 ml de óleo, tá bom? Você coloca na sua massa. Para cada 500 ml de água, você vai utilizar 1 kg de trigo. Gislene, é 1 kg de trigo mesmo? É mais? É menos? E eu vou te dizer o seguinte, depende. Por que depende, Gislene? Se não te falaram ainda, eu vou falar para vocês. O trigo não é só aqui, é o seu aí na sua cidade, é o seu na sua região. Nem sempre o trigo ele tá com a mesma textura que todos os trigos. Se o seu trigo for de uma colheita nova, assim, um trigo novo, como a gente fala aqui, a tendência dele é ser mais fino. Se ele for mais fino, você vai ter que acrescentar mais trigo. Se ele já foi um trigo que já foi colhido há mais tempo, numa safra mais velha, mais antiga, aí você vai ter que colocar menos trigo. E como então que você vai fazer isso? Gente, só testando. Não tem medida certa. Não adianta você me falar ou qualquer outra pessoa falar 500 ml de água, 1 kg de trigo. Não existe medida certa para gente que trabalha com salgados. Você vai aprender na prática isso, tanto na massa cozida, quanto na massa do salgado assado. É assim, vai variar da safra do trigo que você está usando. Vai variar se seu trigo está mais fino ou se seu trigo está mais grosso. E como que você vai fazer? Testando. Aqui eu tenho 1,1 kg de trigo. Porém, eu vou colocar tudo de uma vez? Não. Eu vou agregando aos poucos para mim sentir a textura da minha massa. E no meu salgado cozido também é da mesma forma. Porque eu não tenho como adivinhar se meu trigo está mais fino ou se meu trigo está mais grosso. Então, a única maneira é testar. Testa. Porque aí sim eu garanto para você. Então, vamos lá? E aqui vai com a mão, tá? Normalmente eu bato na minha misturela ali, mas ela bate de 3 quilos, 4 quilos. Então, para 1 quilo, ela não iria bater. E eu queria mostrar para vocês também a textura da minha massa, tá? Por isso que eu optei em fazer aqui na mão. Para vocês dando uma olhada na textura da massa. Você não deve colocar o trigo tudo de uma vez, porque se a sua massa fica mole, é mais fácil de você acrescentar trigo e você consertar a sua massa. Mas se a sua massa, gente, ficar dura, aí é mais difícil você consertar ela na mão. Não é que não pode, pode. Dá sim, você acrescenta mais um pouquinho de água aí. Não precisa colocar mais fermento, tá? Porque a quantidade de fermento dela já tá boa. Ó, aqui basicamente já tem 1 quilo. Eu deixei as 100 gramas aqui. Se acaso precisar, acrescentar então, né? Aí aqui eu vou jogar na minha bancada.
vocês verem a textura da nossa massa. E agora o segredo aqui, misturar ela, né? Vamos misturar? Você vai sovando a sua massa e abrindo a sua massa aqui no meio. Quando você faz isso, você mistura ela por completo. Não vai ficar mole essa parte do meio, tá vendo? Ela tá mais mole aqui, ó. Você vai acrescentando aos poucos o trigo, vai misturando para sua massa então ficar uma massa de textura macia. Ó. Tem misturela aí na sua casa, na sua lanchonete? Tem uma batedeira de potência para bater massa pesada? Pode bater que vai dar certinho, tá? Aí você tem que ver também a potência dela. Ó, tá vendo? Tá mole ainda. Se eu for passar no meu cilindro, ela vai grudar. Então, o que que eu faço? Acrescento mais trigo. Vou acrescentando mais trigo aos poucos, para minha massa, na hora que eu for passar ela aqui, quanto mais você sovar a sua massa, mais macia ela vai ficar, viu? Lembra sua mãe? Porque minha mãe falava assim: bate essa massa desse pão, Gislene. E eu bati a massa de pão na mesa. Por quê? Porque a gente sabe que quanto mais você sova a sua massa, mais macia ela fica. Ó, tá vendo? Uma massa, ó. Isso daqui que eu quero que vocês vejam a textura dela, ó. A maciez que é essa massa. Então você terminou de produzir sua massa, você já pode produzir o seu salgado. E essa mesma massa, você abre, faz esfirra de carne, você abre, faz presunto e queijo, você pode fazer frango com catupiry. Ela vai dar o mesmo resultado, é uma massa mais doce, uma massa mais leve. E eu vou abrir ela para vocês verem na salsicha. Vou colocar aqui. Tá vendo aí, pessoal? Ó. Funciona para pão? Nunca fiz pão com essa massa, mas tem gente que faz e dá certo, tá? Então a textura dela já tá boa e você vai passar no seu cilindro, vai abrindo, ó. E aqui você pode montar então a sua salsicha, ó. Vou fazer enroladinho de salsicha para vocês verem, ó, como que eu faço. Qual que é a espessura, Gislene? Bem fininho, tá? Na hora que você for fechar ela aqui, ó, você não gruda ela, não aperta ela na sua salsicha. Por quê? Senão na hora que você for assar, ela vai rachar, tá vendo? Enroladinho de salsicha. Um enroladinho de salsicha desse aqui na minha lanchonete, eu vendo ele a R$1. Por mais que o salgado assado aqui, ele não é o meu carro-chefe, que meu carro-chefe aqui da minha lanchonete é a salsicha frita, pastéis, coxinha de mandioca, bolinha de presunto e queijo. Esses sim são os carros-chefes aqui na minha lanchonete. Mas eu tenho salgado assado, porque se a pessoa chegar na minha lanchonete ou me ligar fazendo um pedido,
eu vou dar opção para ela de salgado assado. Porque o meu interesse é que ela não vai na minha concorrência, não é verdade? Meu interesse é que ela compre meu salgado de mim, fale do meu salgado, divulgue o meu salgado, e é por isso que eu quero que ela fique aqui na minha lanchonete. E ela chegar aqui e eu não tiver o salgado, o que eu vou falar para ela? Mesma coisa que eu falei para você. Ah, infelizmente meu salgado acabou hoje. Já finalizou. Mas se o senhor ou se a senhora precisar, eu deixo reservado para a senhora amanhã. Sabe por quê, gente? Quando você fala isso pro seu cliente, ele sabe que seu salgado é bom. E por seu salgado ser bom, ele precisa encomendar por antecedência ou te dar uma ligadinha antes aí na sua lanchonete para falar para você reservar o salgado para ele. E é por isso que ele precisa se preocupar em pedir o seu salgado com antecedência. Entendeu? E se você fala isso pro seu cliente, ele vai entender, porque você deu uma satisfação para o seu cliente. Você falou para o seu cliente que naquele momento você não tinha o salgado, mas que se ele precisasse, você reservaria para ele no outro dia. E assim o seu cliente vai entender que seu salgado é bom. Você está usando nele o gatilho da escassez. Ele vai entender que seu salgado, que você é boa no que você faz, que todo mundo está à procura do seu salgado e que por isso ele precisa ir antes aí, ou ligar, ou encomendar o seu salgado. Entendeu? E isso é legal. Isso é muito legal. Mas você faça, cumpra e faça o que você está falando. Eu sempre falo isso para vocês, né? Não fale uma coisa para o seu cliente e não cumpra o que você falou. Se você falar que você vai fazer, a menos, né, que ocorra um imprevisto, você não consiga entregar o salgado, mas para isso você tem que se preocupar em ligar para o seu cliente, falar com seu cliente, explicar a situação, remarcar para você entregar seu salgado. E quando você faz isso, seu cliente, ele entende que você se importa com ele. Por quê? Eu sempre falo, para você conseguir uma clientela, você demora anos. Hoje eu tenho uma clientela fiel de 10 anos. São pessoas que já conhecem a minha lanchonete já há 10 anos, que comem, que consomem do meu salgado. Mas para chegar nesse ponto, para conseguir viver, manter, nós tivemos que passar por muitas situações, aprender com muitos erros. E eu venho falando isso direto para vocês. Preocupe em dar a atenção que seus clientes merecem. Preocupe em dar um salgado, por mais que seja de baixo custo, mas um salgado de qualidade. E por isso eu estou ensinando vocês a produzirem salgados baratos e com qualidade. Porque se você faz isso para o seu cliente ele jamais vai deixar de comprar o seu salgado para comprar da sua concorrência, né? Então, eu já falei isso em lives anteriores, já falei isso em conteúdos anteriores. Para de se preocupar com a concorrência. Deixe a concorrência lá. Seja diferente da sua concorrência. Seja diferente como? Preocupe com a qualidade do seu salgado.
É um salgado de baixo custo, porém um salgado de qualidade. Para isso, você agrega valor como? Você mostrando para o seu cliente que para ele consumir o seu salgado, ele precisa entrar em contato com você, que você vai garantir a encomenda que ele está fazendo para você e que se acaso acontecer um imprevisto, você vai ter a preocupação de avisar o seu cliente o que aconteceu e remarcar então para você entregar de novo o salgado para o seu cliente, né? E vamos lá? Vamos terminando essa salsicha, né? Tá vendo? Esse salgado que eu estou produzindo para vocês hoje, eu não vou nem assar. Vou levar direto para o meu freezer para mim assar ele amanhã de madrugada, hora que eu, de manhã cedo, a hora que eu chegar às 5 horas aqui, eu vou, já coloco ele para assar, já tiro ele do freezer antes para poder assar. Então é interessante isso. Essa massa proporciona isso para você. Proporciona você poder produzir seu salgado assado hoje e guardar ele para você assar ele amanhã. Legal, né? E barata, gente. Barata, sabe por quê? Nós gastamos aqui gastamos 3 colheres de fermento, gastamos 3 de açúcar, 1 copo de óleo, 1 quilo de trigo. Que essa massa aqui para você produzir, ela vai sair para você, deixa eu calcular aqui, 1 quilo de trigo, 3,50, 4,50, uma massa que você está produzindo aqui, mais a sua salsicha ou o seu recheio, vai depender de que recheio que você vai usar, né, para você calcular o preço então. Então, 1 quilo para salsicha, eu vou calcular aqui para vocês quantas salsichas nós vamos produzir com 1 quilo de massa. Igual eu falei para vocês, vocês podem produzir qualquer outro tipo de salgados com a massa, tá? Aqui eu não trabalho com salsicha cortada, eu trabalho com ela inteira. Mas vai aí da região de cada um, né? Se você quiser agregar molho aqui também, pode? Pode. Só que para isso você precisa calcular o preço. Calcula o preço dos produtos que você está usando, o valor da sua massa, para você não ter prejuízo com isso. Aí você precifica então o seu salgado. Aí você vai falar para mim, mas Slane, um salgado desse poderia ser vendido a 3, 4 reais. Poderia, realmente. Mas sabe por que eu vendo ele a 1 real? Porque o salgado de 1 real, gente, ele cabe em qualquer bolso. Tanta pessoa de baixa renda, ela consome salgado, quanto a pessoa que ela tem uma condição financeira maior. E hoje, na realidade que nós estamos vivendo no nosso país, numa crise dessa, muitas pessoas desempregadas, né? Muitas pessoas perdendo seus empregos, muitas pessoas sem saber o que fazer da vida. Um pai que tem 5 filhos, você acha que não é mais fácil para ele comprar 15, 20 salgados de 1 real para levar para sua família comer, que todo mundo vai comer, vai ficar satisfeito, do que ele ir lá e pedir um lanche para cada um, que ele vai pagar 15 reais em cada um, vai dar 60, 70 mais um refrigerante? Então, o salgado de 1 real você ganha pela quantidade que você vende. E vende porque a criança que está passando para a escola, ela vai
moedinha para comprar o seu salgado aí, né? O pai que está vindo com ela para sua casa, ele vai passar lá na tiazinha do salgado de R$1 e vai comprar. Não vai? Vai, porque que comigo é assim. Aí, o pessoal que está vindo do serviço para sua casa, não quer fazer uma janta, não quer comprar um lanche, porque o lanche sai caro. Sua vizinhança aí na sua casa, gente, é salgado de R$1. Todo mundo tem R$1. E as pessoas acreditam que por ser barato não é rentável. E eu trabalho com isso há 8 anos. Eu conheço muitas pessoas, já ajudei muitas pessoas com lanchonetes de salgados de R$1 a trabalharem com salgados de R$1. E que hoje, se você perguntar para elas, se por algum acaso elas optariam em trabalhar de empregada de novo para as outras pessoas, se elas optariam largar tudo para começar de novo, o que elas iriam te responder? Nenhuma delas querem, porque é maravilhoso você chegar no fim do dia e você ter o seu dinheiro no bolso, você fechar o seu caixa, você poder fazer um planejamento para poder reformar uma casa, comprar uma roupa, um sapato, entendeu? Você chega no final do mês, você vê o resultado. Você trabalha e trabalha com satisfação. Eu, Gislene, amo o que eu faço. Eu sou apaixonada por salgados. Eu tratei meus filhos, eu sustentei minha família, meus 3 filhos, vendendo salgadinhos de porta em porta, fabricando salgadinhos minis para poder dar o que comer para os meus filhos, só eu e eles. Gente, e é maravilhoso, é gratificante. Sócrates, pega mais 6 salsichas lá para mãe. É gratificante você produzir, entregar e seu cliente te mandar uma mensagem falando que o seu salgado é bom, e seu cliente passar o seu contato para outras pessoas, sabe? E você ser referência, as pessoas comentarem, falarem da qualidade dos seus salgados. E isso é bom, isso é gratificante. Eu não abandonaria trabalhar com salgados, porque comigo aconteceu isso. E eu acredito que muitas pessoas também, né? Que sustentam suas famílias, que trabalham, que querem começar e não sabem por onde começar. O salgado de R$1, gente, ele é a diferença no momento, no atual momento que nós estamos vivendo. Porque você precisa de uma opção na sua vida, você precisa procurar algo para você trabalhar, algo para você poder levar para sua família, o sustento. E trabalhar com salgados é rentável, porque todo mundo gosta de salgados. Por gostar de salgados, se você equilibra aí a sua produção, equilibra tempero, produtos, qualidade, você não vai ficar sem cliente, eu te garanto. Porque eu nunca fiquei sem cliente aqui na minha lanchonete, né? Nunca. Mesmo que todo o começo é difícil. Eu falo sempre, para você conseguir chegar, conquistar, é com muita batalha, com muito esforço, com muita dedicação. Não é para pessoas que gostam de mimimi, que gostam de coisas fáceis. Não é. Não adianta você falar para mim, ah, eu quero, vai cair do céu. Não. Não vai. Não vai. É possível? Sem dúvida. Transforma a sua vida? Sem dúvida também. Não tenho um pingo de dúvida disso. Porque se aconteceu comigo, por que que não iria acontecer, não iria transformar a vida de vocês, né?
assim. Estamos quase terminando. Ó, a nossa massa. Como eu falei pra vocês, hoje esse salgado eu não vou assar eles. Vou levar pro meu freezer, porque amanhã, na hora que eu chegar cedo, eu já asso meu salgado. Se você quer produzir esfirra de carne, esfirra de frango, você pode produzir com essa mesma massa, que ela vai dar super certo. Frango com catupiry, os recheios aí da região de vocês, que cada região tem um recheio diferente, né? Tem um salgado que sai mais, um salgado. Esses dias, pouco tempo atrás, estava conversando com Meire. Meire estava falando pra mim que ela fazia, gente, ela fazia salgadinho de carne de porco com piqui lá em Minas Gerais. Eu fiquei apaixonada, nunca nem vi. Damiana falou de um doce lá na Bahia também, Pernambuco, acho que Pernambuco. Falou de um doce maravilhoso. Então assim, pra mim é gratificante, são coisas que eu não conheço, né? E que é muito bom você saber. Ó, terminamos aqui, ó. 3, 6, 9, 10, 3, 6, 9, 10, 20 salsichas aqui, tá vendo? Mais 6. 26 salsichas. Nós gastamos para produzir essas aqui R$5 na massa. Mais aí as 20 salsichas eu teria que calcular o valor que eu paguei no pacote todo. Vamos supor que nós gastamos aí de R$8 a R$9 em tudo para poder produzir 26. Então seria metade, basicamente mais da metade do valor em cima dos salgados. Ah, uma dica, gente. Quando você for assar, não deixe o seu salgado muito perto, porque ele precisa crescer. E a hora que você for levar ele, se você não dá o espaço para ele crescer, vai demorar mais para ele assar aqui do lado, vai torrar mais por cima e não vai ficar assadinho aqui. Então abre esse espaço aqui entre os salgados para ele poder respirar, assar e ficar super legal. Gente, ó, dúvidas? Deixe nos comentários. Deixa nos comentários que eu vou estar respondendo. Tem meu WhatsApp na página também. Pode estar mandando recado pra mim. Qualquer dúvida, vou estar respondendo. Vocês possam responder na hora, mas eu respondo sempre. De manhã, de tarde, de noite, a hora que sobrou um tempinho, eu vou lá e respondo, tá bom? Vai no YouTube, se inscreva no canal Gislene Cabral. Temos lá um monte de conteúdos. Para quem ainda não viu o conteúdo, temos um monte de conteúdos na página, no Instagram, que vai te ajudar. E a gente então vai resolvendo as objeções, vai resolvendo os problemas, para a gente se tornar salgadeira de sucesso e lucrar com isso, né? Vamos lucrar. Eu não quero que vocês só produzam, eu quero que vocês lucrem com salgados. Quinta-feira, live 6h30, tá bom? Vamos estar lá presente. Estou vendo ainda o que eu vou estar discutindo com vocês na live de quinta-feira. Se vocês tiverem algum tema que vocês querem que eu traga para vocês, converse com vocês, resolva com vocês, manda aí nos comentários que eu vou estar montando uma live para estar falando diretamente com vocês aí, tá bom? Um beijo, até quinta-feira, que vocês tenham uma ótima noite abençoada. Beijão, gente!